Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Acho que Vi um Espírito. E bora desvendar comigo os mistérios do sobrenatural? Eu sou o Gustavo Toledo e hoje eu vou contar para vocês a história do Gustavo. E depois da história eu vou explicar como é que o espiritismo pode esclarecer o que aconteceu. Lembrando que as histórias contadas aqui são enviadas para mim por pessoas reais e que os nomes e locais são alterados para garantir a privacidade de quem enviou. Só que hoje não. Hoje me foi pedido que os nomes e locais fossem mantidos integralmente. Mas antes de começar a história, eu queria pedir uma desculpa para vocês. Na semana passada eu não consegui enviar o episódio porque minha esposa estava com dengue. A gente teve que correr para lá e para cá com o hospital, com o médico, aliado a todos os meus compromissos de trabalho. Então não foi possível finalizar a edição. Eu estou fazendo essa gravação aqui posterior à gravação do episódio. Só para adicionar esse pedido de desculpas aqui para você, porque eu só consegui finalizar a edição do episódio nesse fim de semana. Então, bora começar? O Gustavo nasceu na década de 80 na cidade de São Paulo em uma família de classe média. Ele teve uma infância relativamente tranquila, os pais eram sempre muito presentes, muito amorosos. O seu pai, o Luiz, e a sua mãe, Márcia, sempre fizeram de tudo para que ele e a Thaís, a irmã dele, tivessem as melhores oportunidades possíveis. A família morava do lado da casa dos avós maternos, onde morava a Dona Rosa, o seu Hilário e o bisavô, que era o seu Giovanni. Enquanto o Luiz e a Márcia iam trabalhar, eram eles que ficavam com o Gustavo e com a Thaís. Então o seu Hilário ia levar na escola, buscar na escola, enquanto a Dona Rosa fazia almoço, ficava com eles ali a tarde toda. E como as casas eram lado a lado, no quintal só tinha um muro que dividia. O Gustavo sempre ficava pulando o muro de lá para cá para passar de uma casa para outra, então eles resolveram abrir um portão ali no muro para facilitar todo o processo. A avó paterna, a Dona Lourdes, também morava ali no mesmo bairro, bem perto, dava para ir a pé na casa dela. Os tios por parte de pai, que é o Zé, que era irmão do Luiz, e a Sônia, que por coincidência também era uma das melhores amigas da Márcia, moravam ali perto e eles também tinham 2 filhos, o Leandro e a Adriana. O Gustavo, a Thaís, o Leandro e a Adriana eram primos e foram criados como irmãos, eles estavam muito juntos sempre. O Gustavo não tinha primos diretos por parte de mãe porque a Márcia era filha única. Só que a família da Márcia era extremamente unida, então os primos até de 3º, 4º grau eram todos muito unidos e eram primos, eram tratados como primos mesmo, então era uma família de fato muito unida. Bom, só que toda família tem seus problemas, né? A Dona Lourdes, a avó paterna, ela tinha problemas com o alcoolismo. A família sempre fez muitos esforços para que isso não atingissem as crianças, né? Só que o Gustavo lembra muito claramente dos momentos que ela tinha recaída e ela ligava à noite para casa, chamando a família. Ele, na época, não processava muito bem, não sabia o que era, mas eles sentiam muito porque era na casa da Dona Lourdes que aos finais de semana os primos se reuniam. Né? Porque durante a semana o Gustavo e a Thaís ficavam com os avós maternos e de fim de semana tinha aquele almoço de família na casa da avó paterna. E os primos iam juntos, aí eles brincavam e quando ela estava tendo essas recaídas, isso não acontecia. Então ainda que eles fossem de certa forma blindados da situação, eles sentiam a estranheza do que estava acontecendo. A família do Gustavo era espírita. Por parte de mãe, eles eram espíritas desde muito tempo. A mãe do Gustavo, a Márcia, era espírita desde adolescente, talvez antes. Só que o Luiz, não. O Luiz era criado em família católica. Porém, quando ele casou com a Márcia, ele adotou o espiritismo. E foi lá que ele se descobriu médium. Na verdade, se descobriu não, porque ele já tinha as sensações, né? Só que ele só não sabia explicar. Lá ele entendeu o que acontecia com ele. O Luiz tinha uma mediunidade muito ostensiva, então ele trabalhava muito ativamente nos trabalhos mediúnicos do centro onde eles frequentavam, que era o Centro Espírita Nova Revelação, que ficava no bairro da Moca, em São Paulo. Nos anos 90, o Luiz entrou de sócio numa empresa que vendia copiadoras. Para quem não sabe, é máquina de xerox. Talvez os mais novos nem saibam o que é uma máquina de xerox hoje em dia, mas tá tudo bem. A empresa era muito grande no ramo. Então a Márcia, que na época era nutricionista, deixou o emprego dela para ir trabalhar dentro da empresa junto com o Luiz. Gente, vamos abrir um parênteses aqui. Eu sei que tem muitos casais que trabalham juntos e dá tudo muito certo,
Mas quando a família tem uma única fonte de renda e essa fonte de renda vai mal, dá problema para a família inteira. Então eu particularmente não gosto disso, mas tudo bem, eu sei que muita gente tem e dá muito certo, beleza. Só que esse não é o caso. A empresa de repente começou a ir muito mal. Não dava para explicar o que estava acontecendo. O Gustavo tinha na faixa dos 12 ou 13 anos nessa época. Foi aí que a família passou por problemas financeiros muito sérios mesmo. O Luiz, ele tentava a todo custo salvar a empresa. E como a família estava passando por muita dificuldade financeira, chegava de final de semana, ele ia batendo na porta dos clientes onde ele tinha vendido máquina para tentar fazer uma manutenção preventiva para ter dinheiro para comer no fim de semana. E aqui eu não estou falando de sair e comer fora não, eu estou falando realmente de se alimentar. Eles chegaram a pegar empréstimos, dando as duas casas, a deles e a da dona Rosa e do seu Hilário como garantia. A dívida ficou astronômica. Só que a Márcia e o Luiz seguraram muito a barra, muito mesmo. Eles se esforçaram demais para o Gustavo e para a Thaís não sentirem tanto a crise. Lógico que eles sentiam, não tinha como não sentir. Eles chegaram, foram na escola onde o Gustavo e a Thaís estudavam desde pequenininhos. Era uma escola particular, então eles foram lá para que eles perdoassem a dívida, para que o Gustavo e a Thaís não sentissem tanto isso, sabe? A Márcia, ela trabalhava dentro da empresa, na parte administrativa. E o Luiz, ele ficava mais na parte comercial, ele ia muito em clientes, fazia vendas. Então ele não percebia, mas a Márcia descobriu que o sócio majoritário estava desviando dinheiro da empresa. O mundo do Luiz desabou nesse momento porque ele e esse sócio eram muito amigos. Só que ele desabou, mas ele acordou. E ele simplesmente saiu da sociedade. Não deu nem uma semana e a maior empresa do setor, a maior da América Latina, que eram os maiores concorrentes do Luiz, foram lá e contrataram ele. O Luiz era um profissional muito respeitado na área, não só no Brasil, como no exterior também. Então, para aquela empresa, contratar o Luiz era um grande investimento e eles realmente investiram pesado. O dono da empresa, o seu Kitani, foi um anjo. Ele chegou para o Luiz, perguntou qual era o tamanho da dívida que ele tinha, fez um cheque e entregou na mão do Luiz e disse assim: eu quero você trabalhando com a cabeça tranquila. E quitou todas as dívidas da família. A vida voltou ao normal, a estabilidade financeira voltou, as coisas começaram a ir muito bem. Nos anos 2000, o Gustavo entrou para a faculdade de publicidade, então ele resolveu, por conta da faculdade, que queria ser fotógrafo. Então, nessa época, o Luiz foi para o Japão numa viagem e trouxe para o Gustavo de presente o quê? Uma câmera fotográfica profissional. Então, nessa época, o Gustavo, desde o primeiro ano de faculdade, começou a trabalhar como fotógrafo. Ele era muito incentivado, tanto pelo Luiz quanto pela Márcia. Estava tudo indo muito bem. Em 2005, eles compraram uma casa na praia, num condomínio, onde a família inteira aproveitou demais. O Gustavo e a Thaís fizeram muitos amigos, inclusive hoje a Thaís é casada com o Marcelos, quem ela conheceu lá nesse condomínio, e tem 2 filhos lindos que são o Bernardo e a Vitória. Mas isso tá muito lá pra frente, então vamos voltar pra história. O Luiz gostava tanto lá do condomínio onde eles tinham casa que ele virou síndico. E vamos combinar que, pelo amor de Deus, hein, gente? Ser síndico de condomínio da praia é pedir pra trabalhar no momento que você tá querendo folgar, né? Pra mim, pelo menos não dá, mas ele adorava. Passou um tempinho e a dona Lourdes, a avó do Gustavo por parte de pai, faleceu. Nessa época ela já tinha parado de beber e de fumar, só que o vício já tinha afetado o corpo dela de tal forma que ficou muita sequela. Pouquíssimo tempo depois, o Luiz começou a beber cada vez mais. O Gustavo se lembra desde pequeno do Luiz bebendo socialmente ou quando chegava do trabalho para relaxar, mas ele nunca lembra de nenhum exagero. Só que depois que a dona Lourdes faleceu, isso foi aumentando gradativamente e até que de forma bem rápida. No começo não afetava no trabalho, mas na casa ele já passou a ser uma pessoa mais agressiva, ele ficava irritado com qualquer coisa, era agressivo verbalmente, não fisicamente.
Quando a família tentava controlar o quanto ele estava bebendo, era pior ainda, ele ficava mais agressivo, sempre verbalmente, nunca fisicamente, mas era muito ruim, era uma agressividade muito forte. E aí ele, com a desculpa de administrar a casa do condomínio, ele passou a ir todo final de semana para a casa de praia. E não era perto, era cerca de 2 horas de viagem. Ele sempre ia sozinho e lá, como ele não tinha esse controle, ele bebia cada vez mais. Ao ponto que ele começou a telefonar para a família quando estava embriagado, dizendo que ia se matar, ofendendo todo mundo. As coisas foram piorando progressivamente de uma forma muito rápida. Teve um dia que o Gustavo estava fotografando um casamento. De madrugada, o Luiz liga para ele, dizendo que ia se matar. O Gustavo estava em São Paulo, teve que largar tudo correndo. Lógico que tinha uma outra equipe ali que pôde substituir. Então ele correu, desceu para a praia para conseguir acudir o pai que estava tentando se matar. Lá ele foi recebido com muita agressividade, não conseguiu trazer o pai de volta. Enfim, estava tudo um pesadelo. Nessa mesma época, o Gustavo estava junto com a Adriana na casa dos tios. Estavam sentados na varanda, tomando uma cervejinha, conversando, quando a Adriana disse que a Dona Lourdes estava lá. A Adriana também era médium e via espírito com muita frequência. Embora ela não fosse espírita, a família era católica e nem gostava muito disso, mas ela via, não tinha como negar, e ela não conseguia controlar muito bem. Então naquele momento ela dizia que a Dona Lourdes queria falar, o Gustavo falando que não era a hora, não poderia conversar porque eles estavam ali, estavam bebendo, nunca é o momento certo dentro da casa, né? Só que ela não conseguiu resistir e a Dona Lourdes deu a comunicação. E ela dizia que ela estava lá, que ela estava tentando cuidar da família, só que ela não estava bem. A Adriana mesmo narrou que ela não estava bem. Então ela não tinha condição de cuidar da família. Só que ela tinha um apego muito grande e ela ficava ali. E isso não era bom nem para ela, nem para a família, que acabava sofrendo com as influências dela. Então o Gustavo já ligou os pontos e achou que realmente a Dona Lourdes estava afetando o Luiz. Um tempo depois, a Márcia contou para o Gustavo que a Dona Lourdes era muito possessiva, muito controladora com o Luiz. E no começo do casamento ela sofreu muito com isso. Na verdade, isso se manteve por todo o tempo, mas foi amenizando e ela foi conseguindo controlar a situação. As coisas foram só piorando, o Luiz foi ficando cada vez mais agressivo, até que um dia aconteceu algo muito perturbador. O Gustavo conta que durante 3 dias consecutivos o Luiz ficou como se tivesse possuído. Ele só ficava deitado no sofá, ele respirava fundo como se fosse um rosnado quase. Não fazia mais nada, nem beber ele bebia, não comia, ele só se levantava para ir no banheiro e ainda assim era como se ele não estivesse ali, era puro instinto. Como ele já tinha telefonado muitas vezes falando que queria se matar, então a família sempre tinha que ficar ali do lado dele, com medo que acontecesse alguma coisa. Foi um pesadelo e o Gustavo falou que parecia o filme do Exorcista, sabe? A família do Gustavo tinha o hábito de fazer o evangelho no lar, só que ele disse que ele se lembra que naquela época não estava tão frequente. Mas então no 3º dia, a Márcia resolveu fazer o evangelho no lar e foi lá chamar o Luiz. Ele, respirando ofegante, daquela maneira que ele estava, abriu o olho, olhou para ela e disse: "Eu vou matar o seu marido." Mas de alguma maneira, ele recobrou a consciência e aceitou participar do evangelho. Só que aconteceu o que nunca deveria acontecer dentro de casa. Ele deu uma comunicação. Aquele espírito que estava com ele resolveu se comunicar de forma muito agressiva. O Gustavo, que já estava habituado com os trabalhos mediúnicos do centro, foi lá e dialogou com aquele espírito que estava muito enraivecido, mas de repente a comunicação mudou. Como se tivesse um outro espírito assumido, de uma forma muito mais branda, muito mais tranquila, falou: "Olha, aquela entidade já foi afastada, podem ficar tranquilos." E realmente houve uma tranquilidade. Só que por pouquíssimo tempo. Bom, até aí vocês devem estar se perguntando por que eles nunca procuraram uma ajuda médica, internar ele por conta do alcoolismo. E sim, gente, ele foi internado
No tempo que ele foi internado, ele ficou bem dentro da clínica, foi uma clínica muito boa. Só que por ele estar tão bem lá dentro, o médico deu alta de maneira até que rápida. E 2 semanas depois dele voltar da internação, ele voltou a beber novamente. A partir daqui, gente, as coisas só foram piorando. Ele foi ficando cada vez mais agressivo. A Márcia não aguentou, se separou dele. Eles venderam a casa, compraram uma casa para ele no mesmo bairro, só que um pouco mais distante. Só que ele não aceitava a separação, ele era extremamente agressivo. Ele ia bater na porta da casa do seu Hilário e da Dona Rosa. Era um inferno na vida deles. O Gustavo, nessa época, tinha se mudado para São José dos Campos para trabalhar e a Thaís tinha se mudado para o Rio de Janeiro junto com o Marcelos, onde eles abriram uma loja. Só que mesmo separados, o Luiz e a Márcia, ele necessitava de cuidados muito próximos porque, além do alcoolismo, ele tinha diabetes, que são coisas que não combinam. Então ele tinha crises de hipoglicemia com muita frequência, perdia a consciência, desmaiava. Então o Gustavo voltou para São Paulo e junto com a mãe dele ficavam monitorando o Luiz de forma mais próxima, só que assim, próxima o quanto dava, porque ele era muito agressivo sempre, eles não conseguiam ir na casa dele sem serem recebidos com agressividade, então tudo era muito por telefone, quando iam, sabiam que iam ser recebidos com agressividade, até que um dia eles ligaram para o Luiz de noite e ele não atendeu. Como era muito tarde, eles imaginaram que ele estava dormindo. No dia seguinte eles ligaram novamente à noite e ele não atendeu. Então Gustavo e a Márcia pegaram o carro e foram até a casa do Luiz. Tocaram a campainha, nada, ninguém atendeu. Havia poucos meses o Luiz tinha adotado uma cachorrinha, a Monique. E ela veio dos fundos quando eles tocaram a campainha. Isso significava que a porta dos fundos da cozinha estava aberta. Então eles tocaram novamente, ninguém atendeu. E a janela do quarto do Luiz estava acesa e estava aberta. Então o Gustavo se pendurou na grade para ver se ele conseguia enxergar lá dentro. A janela era um pouco alta, mas ele conseguiu erguer o corpo. E quando ele olhou, ele só conseguiu ver a cama do Luiz e do lado de lá, os pés dele caídos no chão. Então o Gustavo virou para a mãe dele e falou: "Vamos entrar, que eu vi, o pai tá desmaiado, ele deve ter tido hipoglicemia, tá caído do lado do quarto dele." Eles pegaram, abriram o portão, que eles tinham a chave. O Gustavo foi na frente, como a porta dos fundos estava aberta, ele foi seguindo a caminho da porta dos fundos. Quando ele virou e entrou na porta da cozinha, era uma cena de guerra. Tinha cadeira espalhada pelo chão, tinha sangue espalhado pelo chão. O Gustavo virou para a mãe dele e falou: "Mãe, fica aí, não entra." Ele avançou um pouco e viu o pai caído de bruços. Nessa hora ele ligou para a ambulância e para a polícia. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas tinha muito sangue. Ambulância e polícia chegaram, entraram para verificar tudo certinho. E sim, atestaram que ele já estava morto desde o dia anterior. Ele havia tido como se fosse um ataque fulminante do fígado, onde ele vomitou muito sangue, caiu e morreu. O Gustavo chorou muito. Ele se culpava muito por não estar ali com o pai, só que ao mesmo tempo ele chorava porque ele sentia um alívio. Aquele pesadelo tinha acabado. Era muito difícil conviver com aquele sentimento. O policial da perícia tentou acalmar o Gustavo, dizendo que eles não teriam o que fazer se eles estivessem ali porque foi algo fulminante, então a família não teria como socorrer. Mas ele se sentia culpado tanto por não poder acudir o pai, quanto por se sentir aliviado. Passou 1 ano mais ou menos e o Gustavo foi ao centro junto com a mãe dele, e durante o trabalho mediúnico um espírito começou a se comunicar, dizendo que estava sendo resgatado naquele momento, que ele estava andando de bar em bar, sugando as energias das pessoas que bebiam, só que ele estava tão fraco que os outros espíritos agrediam ele e não deixavam. E naquele momento ele estava sendo resgatado. Então ele disse: "O seu Orlando está pedindo para eu me identificar." Seu Orlando era um dos dirigentes do centro que já havia desencarnado há muito tempo e era muito ligado, tinha muita afinidade com o Gustavo. Então o espírito continuou a comunicação e disse: "Eu sou o Luiz." O Gustavo ficou muito emocionado. O Luiz ainda estava muito perturbado, então
ele falou brevemente com um dialogador e já foi afastado. Aquilo deu um certo alívio para o Gustavo, mas ele ainda se sentia muito culpado por tudo que tinha acontecido. Passou um tempo e o Gustavo decidiu que ia fazer um intercâmbio para espairecer a cabeça, aprender outras coisas, mudar os ares, né? Ficou 1 ano fora e quando ele voltou a frequentar o centro. Naquela época eles não iam todos juntos, ia às vezes o Gustavo com a mãe, às vezes a mãe dele com os avós, dificilmente iam todos juntos, só que um dia foram todos. E nesse dia um espírito começou a comunicação, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade que ele estava tendo, pela espiritualidade ter ajudado a família dele a estar ali. E ele começou a se desculpar. Sim, era o Luiz. Ele pediu que o Gustavo se aproximasse, pediu desculpas, falou para que ele não se sentisse culpado, para que ele não culpasse ninguém, pois aquilo era algo que eles tinham que ter passado juntos. Ele pediu desculpas para todos e terminou a comunicação. O Gustavo, ainda muito emocionado, sentiu uma paz. E a partir daquele momento, ele começou a não se sentir mais tão culpado, a perdoar o pai. Lógico que isso é um processo longo e ainda em progresso, mas foi naquele momento que ele entendeu e começou a aceitar. Hoje o Gustavo é casado, muito feliz, não mora mais em São Paulo, mora na cidade de Itapema, em Santa Catarina, onde lá ele começou a frequentar o grupo espírita Chico Xavier, onde ele foi muito acolhido, com muito amor, com muito carinho. E hoje ele é evangelizador da juventude e ele também está aqui agora narrando para vocês esse podcast. Sim, eu acho que quando vocês ouviram que era a história do Gustavo, alguns já devem ter imaginado que era a minha, né? Pois é, essa é a minha história, um pedacinho dela, da minha história com meu pai, que eu queria contar aqui para vocês. Mas agora vamos de explicação? Primeiramente, eu queria deixar muito claro que, embora a gente esteja falando aqui sobre influência espiritual, o alcoolismo ele é uma doença e deve ser tratada com médicos, medicamentos, possíveis internações, porque é uma doença física. E sim, o meu pai tinha essa doença, talvez desde sempre, por predisposição genética, porque minha avó era alcoólatra e todos os irmãos dela também eram alcoólatras. Qualquer doença que a gente tenha que enfrentar são desafios que a gente precisa superar para a gente evoluir. Essa, especificamente por ter fator genético, pode ser que tenha sido uma prova que ele mesmo escolheu ali no plano encarnatório dele para que ele passasse. Talvez ele precisasse passar por isso para ver se ele não ia cair em algum vício novamente. Talvez, eu não estou falando que é cravado em pedra isso. E se esse realmente é o caso, ele falhou na prova dele porque ele caiu no vício, né? E isso também é um desafio para a família. Lembra que a gente, quando nasce, a gente é colocado no núcleo familiar por algum motivo. Então nós temos que aprender a conviver, nós temos que aprender a nos amarmos, nós temos que aprender a cuidar uns dos outros, mas isso não significa que nós somos obrigados a aceitar abusos, violência ou qualquer outro tipo de agressividade só porque nós nascemos na mesma família para que nós possamos reparar alguma coisa de vida passada. Nós temos sim que amarmos uns aos outros, mas nós temos que respeitarmos e amarmos a nós mesmos primeiramente. Então minha mãe, quando separou do meu pai, ela não fez absolutamente nada de errado. Ela chegou no limite dela. Na minha opinião, até demorou demais. E ainda assim, ela continuou ali firme, presente, cuidando dele até ele morrer. E isso foi uma prova para mim, foi uma prova para minha irmã, foi uma prova para os meus avós que conviveram juntos. E sinceramente, da minha parte, eu não sei o quanto que eu acertei e o quanto que eu errei. Eu tenho certeza que eu errei demais. Demais, porque eu entrava em confronto com meu pai muito facilmente, defendendo a minha mãe, defendendo meus avós. Não sei se eu precisava ou não estar mais presente, estar mais próximo ainda com a agressividade dele. Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. Nunca aqui, né? Mas quando eu desencarnar, se tiver alguma tecnologia de gravação de podcast por transcomunicação, eu venho contar para vocês. Bom, e além do alcoolismo, com certeza havia influências espirituais ali.
Pode ter sido da minha avó? Pode. Dá pra gente falar que era? Não dá pra gente falar. É possível porque, como minha mãe falou, ela era muito possessiva com ele, né? Então ela estava muito apegada à família quando ela desencarnou. Então pode ser que tinha essa influência sim. E quando ela falou que ela queria proteger, pode ser que de fato ela estivesse vendo alguém que estivesse tentando prejudicar meu pai ali. Só que essa proteção não era possível, porque ela não estava bem. Então talvez ela mesmo influenciava meu pai a beber, assim como outros espíritos que queriam o mal dele também poderiam influenciar. E ele, como estava ali com aquela vibração, com a energia muito baixa, cada vez mais embrutecido, isso só fazia com que atraísse espíritos ainda mais afins daquela situação, ainda mais afins daquelas energias. Quando houve aquele caso onde ele ficou muito, entre aspas, possuído, a gente sabe que o nome disso é obsessão, num caso bem grave que a gente chama de subjugação, onde a pessoa perde o controle e acaba aquele espírito assumindo meio que o controle da pessoa. Óbvio que não completamente, mas eles tentam ali, né, fazer com que a pessoa faça o que eles querem que ela faça. Pode ser que seja algum irmão ali que era ligado ao meu pai em outras vidas e que meu pai deva ter feito algo para ele e ele estava querendo de fato matar o meu pai, como ele falou para minha mãe naquele momento. E isso realmente não tem como a gente saber. A única coisa que dá para a gente saber é que a gente se sintoniza com aquilo que a gente tem afinidade. Então, se nós estamos para baixo, pensamentos negativos, envolvidos em vícios, nós vamos atrair espíritos que são afins a isso. Se nosso pensamento está elevado, se nosso comportamento é bom, a gente se alinha a espíritos também que têm bons comportamentos, bons padrões vibratórios. Quando ele deu a primeira comunicação dizendo que ele estava indo de bar em bar tentando absorver as energias das pessoas, isso é uma coisa que realmente acontece. O espírito, quando ele desencarna, ele ainda mantém os vícios da matéria. Então, ainda mais nesse caso que é extremo, então ele ficava tentando absorver aqueles fluidos, absorver aquelas energias. Muitas pessoas que são médiuns videntes, e isso a gente falou no episódio anterior, conseguem ver esses espíritos nesses locais e por isso até evitam. Possivelmente naquele momento de sofrimento ele deve ter elevado o pensamento dele e pedido ajuda, e foi ali que ele conseguiu ser resgatado. E depois de um tempo, mais de um ano depois, ele já estava melhor e aí ele conseguiu se comunicar novamente com consciência, pedindo desculpas, dizendo que aquilo foi um desafio que nós passamos juntos, né? Isso significa que ele já estava 100% bem, que ele já virou um anjo, que ele estava ali trabalhando? Não, não significa. Mas significa que ele já estava melhor e já estava consciente. E eu realmente quero acreditar que ele esteja bem, que ele esteja seguindo o caminho dele. E a gente sabe que um dia a gente vai se encontrar, né? Então é isso, gente. O episódio de hoje ficou um pouquinho mais longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Comentem lá no nosso Instagram, acho que vi um espírito. Cada episódio tem um post equivalente, então se vocês querem comentar, tirar dúvidas, é lá no Instagram que a gente vai conversar. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não deixe de seguir o podcast, avaliar o nosso podcast com 5 estrelas. Isso não é no episódio, é no podcast, tá? Basta clicar em sobre, avaliar e dar 5 estrelinhas pra gente. Aproveita também para compartilhar com seus amigos e quem vocês acham que tenham interesse nesse assunto. E se vocês querem a sua história contada aqui, é só você enviar um e-mail para achoqueviumespirito@gmail.com. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima.